Salve galera, eu sou Everaldo Rodrigues, este é o Estante Etérea e eu devorei Meu Amigo Dahmer. Ficou estranho isso? Bom galera, vim aqui falar pra vocês rapidinho sobre Meu Amigo Dahmer, um lançamento fenomenal da Dark Side Books, que é uma graphic novel, né? Então digamos que é o primeiro lançamento da Dark Side Books no mundo das histórias em quadrinhos, né? Um novo selo, né, editorial, a editora que já tem um sucesso gigantesco com selos como a Dark Love, como Crime Scene, agora tá trazendo esse novo selo, que é o selo Dark Side Graphic Novel, e essa história tem um charme a mais, porque ela é uma Dark Side Graphic Novel mais uma crime scene, né? Porque esse livro traz aqui uma parte da vida, né, do notório serial killer Jeffrey Dahmer. Eu tô muito feliz de ter pegado essa história em quadrinhos e ter devorado. Faz um tempo que eu não li histórias em quadrinhos, então foi um bom retorno. Eu tô muito feliz, eu tô muito empolgado. Eu vou tentar falar bastante aqui desse quadrinho pra vocês e mostrar aí entre os takes aí no vídeo pra vocês entenderem. Primeiro, uma sinopse básica. Meu Amigo Dahmer é roteirizada e desenhada por Derf Backderf, que foi amigo, né, na época da escola, ali no ensino médio, do Jeffrey Dahmer, né, que foi aí um cara que teve seus crimes revelados em 1991, quando, depois de uma vítima escapar dele, a polícia chegar até o apartamento dele e descobrir ali vários restos mortais de ex-parceiros sexuais dele, né? Ele era homossexual, então ele era um serial killer que matava outros homens, né? E ele, para não se sentir abandonado por esses homens, ele os matava e mantinha seus cadáveres ali com ele. E é uma história bem pesada, bem tensa. Quem quiser saber mais pode ler sobre o Dahmer, não só na internet, mas também no outro livro da Dark Side, que é o Serial Killers Louco ou Cruel. Vou deixar um link aqui que eu tenho um vídeo falando desse livro também. Mas aqui especificamente o Derf Backderf pega e fala desse período escolar, né? O período em que ele conviveu com o Jeff Dahmer, né? Ele fez uma pesquisa gigantesca, não só reuniu as memórias dele, né? Como depois que os crimes do Dahmer foram descobertos, ele fez uma pesquisa intensa, entrevistou outros colegas, estudou os arquivos do FBI e tal, e ele fez essa graphic novel, reunindo ali os acontecimentos, né? Pra tentar explicar, né? Por que ou o que levou o garoto sisudo e caladão Jeff Dahmer virar um assassino cruel, sanguinário, necrófilo e todas essas coisas bizarras que quando você lê sobre o Dahmer você fica abismado, sabe? O incrível dessa história em quadrinho é a narrativa, né? É uma narrativa muito densa, ela é crua, né? E ela é 100% biográfica. O Derf, ele sempre tenta jogar luz nos acontecimentos que podem ter influenciado o Dahmer a se transformar no monstro que ele se transformaria, mas nunca dando realmente um motivo definitivo, né? Ele faz um apanhado de coisas, ele mostra o dia a dia do Dahmer na escola, o comportamento bizarro dele, como ele virou de um rapaz quieto, que era alvo do bullying, para um garoto que ficava fingindo que tinha convulsões só pra fazer a galera dar risada, até o momento em que aquelas fantasias mais sinistras começaram a entrar na mente dele, ele começou a se viciar em álcool para controlar essas fantasias, e até o momento em que o narrador, né, o Derf, e o Dahmer param de se ver, e é mais ou menos que um momento decisivo ali na vida do Dahmer em que ele se transforma no assassino que ele viria a ser. E é uma história muito triste, eu me senti muito impactado, eu me senti desolado pela história, porque você sente os efeitos da indiferença e da negligência na vida do Dahmer, sabe? O autor da história nunca tenta justificar ou aliviar o que o Dahmer fez nos anos seguintes, mas fica difícil você não sentir um pouco de pena dele ao saber como foi a vida dele, ao saber como a família dele, em pleno divórcio, preferiu se preocupar com o divórcio e com toda a briga familiar, em vez de se preocupar com aquele adolescente estranho e carrancudo que estava se formando dentro da casa, sabe? Toda a indiferença de colegas que viam o Dahmer apenas como um cara bizarro para dar risada, toda a indiferença de educadores, professores, diretores, a polícia, tudo isso, toda essa negligência, toda essa falta de atenção, essa coisa de essas pessoas estarem tão dentro do seu mundinho particular, sabe? A ponto de não ver um monstro crescer, é muito impactante. E é claro que é meio difícil também de fazer esse julgamento, porque às vezes, mesmo com os sinais, é impossível que você prevê que o cara vai virar um monstro, né? Tanto que tem outro personagem real dessa história aqui, que era muito mais louco do que o Dahmer na época, e ninguém esperava que no final das contas o Dahmer fosse virar um serial killer, sabe? Então é uma história que é muito densa, realmente ela deixa você bem chocado, bem magoado, e com a ressaca do caralho. A narrativa da HQ é genial, é fantástica.
é muito bem construída, tem vários trechos que é puro silêncio, trechos com o narrador contando assim, e você vai sentindo no traço dele, que eu já vou falar já já. Então assim, é uma história incrível, é uma história chocante e que vai virar filme, né? A Darkseid chutou bem no gol essa daqui mesmo, bem no ângulo, porque vai ter um filme, que não sei se já estreou ou vai estrear ainda esse ano, mas que vai adaptar justamente essa HQ, né? O Meu Amigo Demmer. E, cara, é uma história, assim, muito marcante, sabe? E dá pra devorar. É uma história que, apesar de ser bem grossinho, assim, a parte que é a HQ talvez represente aí 60%. E o restante são muitas notas, muitos textos, assim, que acrescentam ao quadrinho. Então é uma leitura que, show de bola. E quem gosta, né, de HQ e quem gosta dessa coisa do crime scene da Darkseid é um prato cheio. Sobre o traço da HQ, eu gostei muito, porque ele é um traço simples, isso é muito legal, você conseguir contar uma história densa desse jeito, sem precisar de muitos detalhes e muita construção gráfica, mas o quadrinho tem aqueles detalhes que são importantes. Uma coisa que eu achei muito legal são os olhos dos personagens, né? A forma como ele desenha os olhos, toda aquela sensação de indiferença e de você estar olhando apenas para o seu umbigo, fica muito evidente em muitos quadros a partir dos olhos dos personagens. Ele desenha muitos corredores de escola, todos aqueles jovens lá, e o Demmer ali no meio, e ninguém liga pro Demmer. Isso é bizarro, sabe? É forte, é impactante você pensar nisso, né? Principalmente depois de você saber o que a vida dele se tornou. E o traço é muito interessante por causa disso. Ele deixa isso evidente, bastante contrastes, assim. As cenas que são à noite são muito interessantes. O domínio do preto, assim, aqueles contornos em branco, é genial. E não é à toa que a HQ foi indicada a muitos prêmios. Ela concorreu a um Eisner na época que ela saiu, que é simplesmente o maior prêmio de história em quadrinhos do mundo, né? E também foi premiada num festival na França, foi premiada num festival de Angoulême, na França, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Então, meu amigo, não é uma simples história de quadrinhos que a Darkseid inventou de lançar, sabe? É uma história fenomenal, uma história muito bem narrada e que é ainda mais impactante por ser real, sabe? Então, eu acho que a soma de todas essas coisas transforma Meu Amigo Demmer não só na estreia fabulosa da Darkseid no mundo dos quadrinhos, mas também em um quadrinho mais que recomendado, somente se você gosta desse tipo de narrativa, se você se interessa por essas histórias, se você ama uma boa história em quadrinho, né? A Nona Arte é realmente um jeito de contar histórias muito interessante, muito inteligente, e quando alguém consegue inovar dentro desse estilo, é imprescindível a gente conhecer. E eu, como admirador de quadrinhos, recomendo Meu Amigo Demmer, Darkseid, parabéns, Derf Backderf, parabéns, essa história é fenomenal. Bom, é isso, esse foi meu vídeo sobre Meu Amigo Demmer, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo links para quem quiser comprar essa HQ. Comprando por esses links, você ajuda o Santa Etérea a continuar crescendo. Siga o Santa Etérea aqui nas redes sociais, comenta se você já leu Meu Amigo Demmer, o que você está esperando dessas outras HQs que a Darkseid vai lançar. Vai vir mangá do Junji Ito, vai vir a HQ que inspirou o filme Atomic Blonde, que vai sair agora também esse ano. Então a Darkseid vai chegar com o pé na porta e vocês podem esperar trabalhos de qualidade, com certeza. Se inscreve aqui no canal, tem recomendações de vídeos aqui na tela para vocês assistirem. É isso, um forte abraço para todo mundo, até a próxima e tchau, tchau.